Esse vídeo é um aviso, é um conselho, é uma ideia. São ideias. Eu sofri alguns abusos sexuais na vida. Alguns deles eu já me lembro há bastante tempo. Lembrei de alguns em terapias. E essa semana, em uma meditação, depois de atender uma cliente que me relatou um caso de abuso, eu me lembrei de um abuso que eu sofri aos 6 anos. Na verdade, foi um estupro. Eu tinha 6 anos de idade e é um homem que eu não sei quem é, não conheço provavelmente. Isso aconteceu algumas vezes porque era em um prédio onde tinham muitas crianças e os pais, era numa cidade de praia, e os pais, assim, os meus pais, em primeiro lugar, que eu me lembro, a gente chegava da praia, eles iam dormir e eu ia brincar. E então tinha um homem adulto, eu não me lembro do rosto, mas eu me lembro do homem, que juntava essas crianças e fazia brincadeiras sexuais, onde havia inclusive penetração em algumas vezes. E isso acontecia quase todos os dias e foi por um bom tempo. Eu não me lembrava, mas isso teve muitas repercussões na minha vida. Eu tenho dificuldade, às vezes, de abraçar meus filhos, me dá um medo, talvez, de surgir algum desejo sexual. Eu sinto dificuldade de assistir filmes em que tenha tortura. Eu tenho dificuldade, uma dor no braço, que logo depois que eu descobri, essa dor desapareceu, porque eu às vezes era amarrada. As pernas também, eu tenho dificuldade de abrir as pernas, às vezes, de me sentar com as pernas abertas, ou de sentir, às vezes, a perna. Muitas vezes eu tenho uma sensação de que eu não tenho perna, que é uma sensação que me dá um certo pânico. Eu estou fazendo esse vídeo não é para contar do abuso. Eu não vou entrar em detalhes, em mais detalhes, né? Porque são muito tristes os detalhes. Eu ainda estou digerindo isso. E depois que eu descobri, eu tive uma crise histérica, né? Eu gritei, chorei, quebrei coisas, vassouras, bati vassouras no chão. Pedi ajuda para uma amiga, pedi ajuda para o grupo terapêutico em que eu sou a terapeuta e fui muito bem acolhida por eles, pela minha amiga, pelo meu amor. Ele está aqui para me dar apoio, para falar. Porque nesse processo de digerir o que aconteceu comigo, eu meditando também, eu medito muito, gente. Eu percebi que eu precisava transformar essa dor em algo minimamente útil, porque eu tenho uma sensação de impotência muito grande diante do que aconteceu. Então eu queria falar 3 coisas. Uma coisa é que os pais observem os filhos, prestem atenção no comportamento deles, porque eu me lembro de me sentir muito triste, muito, muito triste. Eu cheguei a tentar suicídio uma vez em função disso. Eu me lembro de não querer sair de casa, de não querer ir à praia, de não querer...
eu me lembro de ter ficado por muito tempo uma adolescente muito tímida, com muita vergonha, me achando muito feia, porque eu tinha uma sensação de estar suja. Então, eu queria um conselho, dizer aos pais que observem os filhos e escutem os filhos, acreditem nos filhos, porque muitas vezes a gente escuta e invalida. E fala, ah, não, mas isso não é nada, ah, não, mas essa pessoa é ótima. Não sei, cada um invalida de um jeito, mas não invalidem, escutem, investiguem, observem as crianças. Uma outra coisa que eu quero falar é que eu acho que crimes, e eu acho com muita inteireza isso, que crimes de abuso sexual e estupro deveriam ser imprescritíveis. Por quê? Porque o nosso organismo, para nos proteger do trauma, porque se eu, por exemplo, me lembrasse desse trauma enquanto eu era mais nova, esse trauma ia me desconstruir completamente como pessoa. Eu não sei se eu ia dar conta. Eu poderia estar usando droga, eu poderia ter suicidado mesmo. Poderia ter acontecido várias coisas comigo. Então, o meu organismo encontra uma forma de esconder isso de mim. Esconde os fatos, e isso é importante entender, mas não as consequências do fato. Porque muitas pessoas falam assim, ah, mas então para que eu vou lembrar disso? Você vai lembrar disso porque isso tem repercussões enormes na sua vida que você ainda não tem ideia que tem. E quando a gente lembra, essas repercussões costumam cair e ir cedendo aos poucos. Então, eu sugiro que esses crimes sejam imprescritíveis. Porque às vezes quando a gente lembra, no meu caso, por exemplo, eu faço terapia há 18 anos. Eu fiz SATs, eu conheci o Dr. Cláudio Naranjo, eu sou terapeuta. E sendo terapeuta, eu trabalho com muitas mulheres e eu acho que 98% das mulheres já sofreu algum tipo de abuso sexual. É lógico que existem homens também, mas 98% das mulheres já. Então, esses crimes precisavam ser imprescritíveis porque, por exemplo, agora eu não posso fazer nada. Isso aconteceu quando eu tinha 6 anos, a prescrição começa a correr quando eu faço 18, agora eu tenho 46. Então, eu fico com a impotência que eu estou transformando nesse vídeo. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que a gente possa falar mais disso. Como eu disse, 98% das mulheres que eu conheço sofreram abuso. Então, isso é algo muito comum. A gente finge que não, mas é muito comum. E a pessoa que sofre o abuso muitas vezes tem dificuldade de falar, porque tem medo, tem vergonha, sente culpa. Nada disso pode ser culpa de uma criança. Mesmo que essa criança tenha a sensação de que de alguma forma ela provocou o que aconteceu. Esse sentimento é muito comum, inclusive. Então, que a gente possa falar mais sobre isso, para que possa diminuir a quantidade de violência sexual no mundo. Era isso que eu queria falar, eu agradeço a quem ouviu. Você quer falar uma palavra que seja? É muita dor que eu sinto. Eu me sinto chocado ainda. Sim, obrigada. Eu sinto muito. Obrigada pela companhia aqui, me dá força para falar. É isso. Nossa, eu não gravei. Não gravei.